O sol nascia lentamente sobre as muralhas de Jericó. A poeira das estradas se levantava com os primeiros passos dos viajantes e comerciantes que cruzavam a cidade, cada um com sua pressa, cada um com seus planos. O som dos vendedores já ecoava pelas ruas, anunciando frutas, pães, perfumes e tecidos. Para a maioria, era só mais um dia comum, mas para Bartimeu, todo dia era exatamente igual. Sentado à beira da estrada principal, com as pernas cruzadas sobre a poeira e os olhos vazios voltados para o nada, ele estendia as mãos, esperando por migalhas de misericórdia. Era cego, há anos. Ninguém sabia ao certo desde quando. Alguns diziam que nasceu assim, outros que perdeu a visão por alguma doença. Pouco importava. Para a cidade, ele era apenas mais um fardo social, um peso esquecido, um nome murmurado com pena ou desprezo. As roupas de Bartimeu eram velhas, sujas, gastas pelo tempo e pelo descaso. Seu corpo franzino já estava moldado pela rotina de pedir. Estendia a mão, abaixava a cabeça e repetia a frase que se tornara sua identidade. Uma esmola, por favor, uma moeda. Tenha compaixão de um cego. Alguns passavam rápido, fingindo que não ouviam. Outros o repreendiam com desprezo. Sai da frente, homem! Dá espaço para quem trabalha. Havia também os que lançavam algumas moedas, quase como quem se livra de uma obrigação. Mas raramente alguém parava. Raramente alguém olhava nos olhos dele, se é que lembravam que ele tinha olhos. Bartimeu era invisível. Era silêncio em meio à multidão. Era poeira ignorada pelos pés apressados, mas o que ninguém sabia é que ele ouvia, e muito. A audição aguçada de quem não vê, mas percebe. Bartimeu era cego, mas atento. Por suas orelhas passavam as histórias da cidade. Ele sabia de rumores, de visitantes, de tudo o que os olhos dos outros deixavam passar. E havia um nome que, nos últimos dias, vinha se repetindo cada vez mais: Jesus. Dizem que ele curou um leproso com um toque. Você viu? Um paralítico levantou e saiu andando. Ele expulsou um demônio com apenas uma palavra. E dizem que ele está a caminho de Jerusalém. Cada frase ouvida por Bartimeu era como um tijolo na construção da esperança. Algo que ele já não sabia mais se existia dentro de si, mas estava ali, crescendo, silencioso, poderoso. Ele não sabia como Jesus era, nunca o viu, mas isso não o impedia de acreditar. Se ele curou outros, talvez possa me curar também. Se ele passar por aqui, eu vou chamar. Mesmo que ninguém me ajude, eu vou gritar. O coração de Bartimeu batia mais forte. Era como se o espírito dele soubesse que algo estava prestes a acontecer. E então, naquele dia, enquanto o sol já estava alto no céu e o calor fazia a estrada brilhar, Bartimeu ouviu algo diferente. Passos, muitos, um murmúrio que aumentava, gente correndo, vozes dizendo: é ele, é Jesus, ele está vindo. O coração do cego disparou, ele se levantou com dificuldade. As pernas tremiam, o corpo doía, mas a fé empurrava. As mãos esticadas começaram a se agitar, não para pedir esmolas, mas para alcançar o milagre. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão parou, alguns olharam com desprezo, outros riram, alguns tentaram calá-lo. Ei, cego, fica quieto, ele não vai te ouvir, diziam com arrogância. Mas Bartimeu não se calou. A voz que grita com fé não depende da permissão dos outros. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, no meio da multidão, no meio do barulho, no meio da agenda que todos achavam que ele tinha. Ele parou, porque alguém o chamou com fé, alguém que ninguém via, mas que o céu inteiro reconheceu. Chamem-no, disse Jesus, olhando em direção à voz que cortava o caos. A multidão, que antes empurrava
e mandava calar, agora se virou para Bartimeu. A mesma boca que antes o repreendia, agora dizia: "Ânimo, levanta-te, ele está te chamando." Bartimeu não pensou duas vezes. A Bíblia diz que ele lançou de si a capa que era sua identidade de mendigo, a capa que o cobria nas noites frias, a capa que carregava o peso dos anos de abandono. Ele a deixou no chão, como quem diz: "Eu não vou mais precisar disso." E tateando o caminho, ele foi, guiado apenas por uma certeza: Jesus o estava chamando. E então, finalmente, Bartimeu ficou diante dele. Imagina esse momento, anos sendo ignorado, anos ouvindo passos que não paravam, anos com pessoas que só olhavam para ele com pena ou desprezo. Agora, Jesus estava diante dele, o Filho de Deus, o Messias, e o tratava com dignidade. Jesus olhou para o homem sujo, ofegante, com a poeira colada à pele suada, e fez uma pergunta simples, mas profunda: "O que você quer que eu te faça?" Ele poderia ter dado ordens, poderia simplesmente curá-lo, mas Jesus queria ouvir, Jesus queria diálogo, Jesus queria relacionamento, porque para Deus fé não é transação, é conexão. E Bartimeu respondeu sem hesitar: "Mestre, que eu veja." Não pediu riqueza, não pediu status, não pediu vingança contra os que o rejeitaram. Ele só queria ver. Jesus então disse: "Vai, a tua fé te salvou." Naquele exato momento, Bartimeu abriu os olhos e viu. Mas o primeiro rosto que ele enxergou foi o de Jesus. E tudo mudou. A estrada já não era poeira. As vozes já não eram zombarias. A vida já não era condenação. Bartimeu tinha sido restaurado. Mas o mais bonito dessa história é o que aconteceu depois. A Bíblia diz que Bartimeu passou a seguir Jesus pelo caminho. Ele não apenas foi curado, ele foi convertido. Não apenas recuperou a visão, ganhou um novo propósito. Não voltou para casa, não correu para contar aos vizinhos. Ele seguiu aquele que lhe deu olhos, alma e direção. Bartimeu agora caminhava com passos firmes. Pela primeira vez em muito tempo, não apenas ouvia o caminho, ele o enxergava. Cada detalhe da estrada, o rosto das pessoas, a luz do céu, as cores do mundo, tudo era novo. E ainda assim, nada disso era mais precioso do que aquele que ele decidiu seguir. Ele não queria apenas olhos, ele queria presença, queria seguir os passos daquele que o viu quando ninguém via, daquele que parou quando todos mandavam passar, daquele que ouviu um grito escondido no meio do barulho do mundo. Bartimeu caminhava atrás de Jesus, não por obrigação, mas por gratidão, não por interesse, mas por amor. E essa é a verdadeira cura, porque há muitos que enxergam, mas não seguem, muitos que veem, mas vivem cegos por dentro, muitos que receberam algo de Deus, mas não caminham com Ele. Bartimeu recebeu, mas não se afastou. Ele foi curado e permaneceu. Essa história não é apenas sobre um milagre físico, é sobre um Deus que vê quem o mundo esquece. Um Deus que para por causa de um clamor sincero, que pergunta: "O que você quer que eu te faça?" Não porque não saiba a resposta, mas porque deseja ouvir nossa fé. Talvez hoje você também esteja à beira do caminho. Talvez se sinta ignorado, invisível, cansado de pedir ajuda que nunca vem. Talvez já tenha se acostumado com a dor, com a capa do passado, com a voz calada pelo medo. Mas escute, Jesus está passando. E se você clamar com fé, Ele vai parar, vai ouvir, vai chamar você pelo nome e vai perguntar: "O que você quer que eu te faça?" Não tenha medo de responder. Não tenha medo de jogar fora a capa velha. Não tenha medo de dar o primeiro passo. Porque o mesmo Jesus que curou Bartimeu está aqui. E ele continua ouvindo vozes que o mundo quer calar. Quantas vezes somos como Bartimeu, sentados à beira da estrada da vida, acostumados com a rotina da dor, com a voz abafada, com os olhos fechados, não por falta de visão,
mas por excesso de cansaço. Quantas vezes nos convencemos de que nunca vai mudar, de que ninguém vai parar por nós, de que nosso grito não é suficiente para mover o céu, mas Bartimeu nos ensina que fé não depende de cenário. Ela nasce no escuro, mas grita como luz. Ela não precisa de aplausos nem permissão. Ela só precisa de uma certeza: Jesus está passando. E quando ele passa, tudo muda. Você pode estar rodeado de pessoas que te ignoram, te diminuem ou tentam te silenciar, mas se você clamar com fé, Jesus vai parar. Ele não se move por status, não responde à aparência, ele responde à fé. Então, hoje, se a dor está grande, se a escuridão parece eterna, se a multidão diz que não vale a pena, grite mais alto, porque quem crê de verdade não se cala. E quem clama de coração é ouvido por Deus. Jesus está te perguntando: o que você quer que eu te faça? Responda com fé. Jogue fora a capa velha. Dê o passo. Levante-se e siga o Mestre. Porque há milagres esperando por quem se recusa a ficar calado.